Olá, mais uma vez uma boa tarde a todos e a todas que estão assistindo esse vídeo. Eu sou Elvis Almeida, servo da Casa do Senhor, evangelista. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra para o teu coração, uma palavra bíblica, essa palavra que edifica, essa palavra que nos dá ânimo, que é o alimento do Espírito, assim como Jesus nos ensinou. E eu gostaria aqui já de dar um abraço, mandar um abraço a todos. Obrigado também por vocês estar nos acompanhando nesse canal, novo canal chamado A Luz da Palavra de Deus. Esse é o terceiro vídeo que nós estamos produzindo aqui para você. Já peço a você que possa estar compartilhando esse canal, dando seu like. Nos ajude, né? Nós estamos aqui unicamente para glorificar o nosso Deus, esse que nos fortifica todo dia. Mesmo o homem não nos reconhecendo, Ele nos reconhece. Ele nos dá a saúde, nos dá o pão de cada dia, nunca nos desamparou. A palavra que eu tenho para você nesta tarde do dia 22/3/2023 é essa, que está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 e 21, que diz: Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e vasos de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Olha que palavra maravilhosa que nós temos hoje para estar conversando. Nessa mensagem, Paulo envia uma carta a Timóteo. Paulo, nesse momento aqui, ele está preso, ele está cativo. Ele foi preso em Roma, mas mesmo estando preso, nessa mesma palavra, um pouco anterior, um pouco depois, Paulo diz assim, que ele está preso, mas a palavra de Deus não está presa. E ele escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, explicando para ele que em uma casa há vários tipos de vasos para a honra e vasos para a desonra. Ele começa dizendo que há vasos de ouro e de prata, mas também há vasos de pau e de barro. O que é que o Senhor quer falar contigo nessa tarde? É que nós devemos se esforçar para ser um vaso de honra. Em Jeremias, a palavra de Deus diz que o Senhor chega a Jeremias e diz: levanta-te e desce à casa do oleiro. Jeremias, ele vai para a casa do oleiro e ele começa a observar, e Deus começa a pregar para Jeremias através do trabalho que o oleiro faz. Eu também fui buscar nas escrituras e fui buscar estudar um pouco do trabalho do oleiro, e eu percebi que é maravilhoso esse trabalho. Eu comecei a observar e eu percebi que o oleiro, quando ele vai fazer o vaso, ele vai separar ali, vai procurar o melhor tipo de barro para preparar o material para fazer o vaso. E eu também observei que na terra que nós vivemos há 200 tipos de barro, mas desses barros que existem na terra, apenas 8 tipos de barro serve para se fazer o vaso. Às vezes o oleiro, quando ele vai ali naquela terra pegar aquele vaso, ele não vai pegar, quer dizer, ele vai pegar o barro, ele não vai pegar o barro que está na superfície. Ele vai cavar até chegar numa parte mais interna, mais abaixo da terra, e ali ele vai achar o barro que ele precisa para fazer o vaso. Você sabia que quando ninguém te enxergava, quando você estava ali e você achava que o mundo tinha te esquecido,
Deus, ele foi com a mão dele e te pegou no lugar que você menos imaginava. Você estava ali precisando de ajuda, precisando, mas ninguém te enxergava, ninguém sabia, ninguém percebia que você estava precisando. Mas foi naquele lugar, estando escondido, estando ali discreto, que Deus te achou. Você sabia que você é um barro especial na mão de Deus? E aí ele pega o melhor barro que está ali que não está na superfície, teve que cavar, e ali ele vai preparar, ele vai peneirar aquele barro ainda. O barro, ele é peneirado. Depois que é peneirado, o barro recebe ali, porque o barro já vem um pouco molhado, ele é peneirado e fica em descanso. E ali o oleiro vai fazer uma espécie de argila. E ele pega aquela argila e ele coloca ali naquele instrumento que fica rodando. Eu não sei o nome, mas fica rodando e ele vai passando a mão no barro. É assim, Deus vai passando a mão em você. E o interessante é que o oleiro, quando ele vai formando o vaso, ele vai pegando a mão, vai molhando na água e vai passando na argila. Você sabia que o que molda a nossa vida é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a água que o oleiro vai utilizar para moldar o seu caráter, moldar aquele velho homem que já não é mais, que já morreu, você se entregou para Jesus. E ali Deus, o oleiro, ele vai pegando a água e vai formando o vaso da maneira que ele quer. Saiba que quando nós se entregamos a vida a Jesus, a gente já não vive mais sobre nossos próprios gostos e querer. Não é mais a nossa vontade que reina sobre nós, mas é a vontade de Jesus. Ele vai fazendo o vaso da forma que ele quer. Ele tem o poder de formar o vaso de uma forma ou de outra, e assim o vaso vai sendo formado na mão do oleiro. Assim somos nós quando entregamos a vida a Jesus. A gente somos moldados. A palavra de Deus diz que a gente vai aprendendo com Ele, que é manso e humilde de coração. Ele vai moldando o nosso caráter, aquele caráter pecaminoso que era voltado a enganar uns aos outros. A gente passa a não enganar mais, a gente passa a ser enganado, mas não passa a ter raiva de quem nos enganou. A gente ora, a gente apresenta a Deus. E ali o oleiro, quando ele forma o vaso ali com as suas mãos, e o interessante é que o vaso, pode até ser que o oleiro faça vasos de modelo igual, mas nenhum fica 100% igual ao outro. É muito interessante o trabalho do oleiro, e Deus vai pregando para Jeremias através daquele vaso. E ali, depois que o oleiro ele forma o vaso, ainda não está pronto. O vaso ele vai ficar horas ali em descanso. Ele vai descansar para que aquela argila que foi usada, aquele barro que foi utilizado para fazer o vaso, vá sair as bolhas, porque às vezes o vaso ele ainda está cheio de bolhas, cheio de si dentro de você. Às vezes nós chegamos para Deus, mas ainda não sabemos o que é humildade. Às vezes não sabemos ainda o que é descer. E ali o oleiro coloca o vaso ali para que ele vá enxugar e vai sair as bolhas de dentro do vaso, de dentro do material que foi utilizado, que foi o barro. Depois que o vaso passa algumas horas, um dia de descanso, ainda não está pronto. O vaso ele vai agora ser provado. Muitas vezes nós estamos moldados moldado nosso caráter, mas ainda não estamos prontos, ainda precisamos passar pela prova. E quem foi que disse que se você entregar sua vida a Jesus, você não vai passar pela prova? Mas o vaso ele é provado no fogo. E sabe o que é ser provado no fogo? Ele é provado na prática. Depois que você entrega a sua vida a Jesus, passa a fazer a obra dele ali de pouquinho em pouquinho, ele ainda vai te provar sabe como? Ele vai colocar alguém para te insultar. Ele vai colocar alguém para testar a tua paciência. Ele vai colocar alguém para saber se você vai perder as estribeiras, se você vai revidar conforme o velho homem. É assim que o vaso é provado, no fogo. Então o vaso é colocado ali na fornalha, e o interessante, sabe o que é?
é que para o vaso suportar aquele fogo, o oleiro ele coloca o vaso encostado um no outro. Encostado, porque se o vaso estiver afastado um do outro, eles não suportam. Tem que haver a transferência de calor entre o vaso e outro. O que eu estou te dizendo é que você sozinho você não vai conseguir nada. A gente só consegue algo se for com união com o nosso irmão. Ou você se esqueceu que Jesus falou que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Sem união, nós não conseguimos fazer nada. Ou você se esqueceu que a palavra de Deus que um reino que não é unido, ele não pode subsistir. Ele subsiste, ele não existe. Então nós temos que estar unidos. Então ali os vasos vão para a fornalha e fica um encostado do outro. E passa ali horas no fogo. Depois do fogo da fornalha, que é a prova que o vaso passa, ele ainda vai ser testado, porque o vaso, depois que ele está pronto, depois do forno, ele vai ficar ali esfriando, e quando ele esfriar, o oleiro ele vai dar uma palmada no vaso. Ou seja, é mais uma prova que o vaso vai passar. Quando ele dá uma palmada no vaso, se sair um som semelhante a de um sino, é porque o vaso está pronto. Porque o vaso, quando ele passa por esse processo que está pronto, o que ele vai fazer é adorar a Deus com perfeito louvor, com perfeito cântico. O prazer do vaso que está preparado é louvar esse Deus. Já aquele vaso que não está pronto, que recebe ali uma palmada do oleiro, ele não vai sair um som de sino, vai sair um som opaco, um som oco, um som abafado. O vaso que não está pronto, ele não tem prazer em adorar o Deus que é o oleiro da nossa vida. Então essa mensagem que eu trouxe para você hoje é para te dizer, você é um vaso, mas é você que escolhe se você quer ser um vaso de honra ou um vaso de desonra. A diferença é o quê? Que o vaso de honra, ele tem prazer em adorar a Deus, ele tem prazer em viver uma vida coerente dentre os seres humanos. Ele tem prazer em ser justo, ele tem prazer em amar o próximo, ele tem prazer quando ele erra pedir perdão. Mas o vaso de desonra, ele não tem prazer em adorar o seu Deus. Ele ainda não está completo, ele não está convertido, ele ainda está ressuscitando o velho homem. Então essa mensagem eu quero deixar para você no seu coração. Se esforce em ser um vaso de honra na casa do Senhor, porque só os vasos de honra vão ser os vencedores. Só os vasos de honra vão receber o galardão. Nós temos que se esforçar. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Paulo compara essa nossa luta, batalha em busca da nossa salvação como se fosse uma competição, como se fosse uma corrida que nós estamos participando, e só quem é o vencedor é aquele que chega em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro. Mas quem chega depois do terceiro é perdedor. E a palavra de Deus diz que nós temos que se esforçar para ser vencedores, porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu me chamo Elvis Almeida, espero que você esteja gostando dessas mensagens. Não é de mim, eu estou apenas transmitindo a palavra de Deus para o seu coração. Eu quero que Deus te abençoe, te dê muita paz e saúde. Compartilhe esse vídeo para os seus colegas e amigos nos grupos de WhatsApp. Dê seu like, se inscreva no canal, que nós vamos estar trazendo aqui outros conteúdos, vamos estar trazendo aqui podcasts, transmissões com pessoas que também são do meio cristão, e a gente vamos estar conversando sobre a palavra de Deus. Um abraço, que Deus em Cristo abençoe você e sua família, em nome de Jesus.